Quando eu tinha 22 anos, eu fui trabalhar em um restaurante. Consegui uma vaga de garçonete. Chegando lá, eu conheci uma moça que eu vou chamar ela de Vani. A Vani também trabalhava na mesma função que eu. E a gente, inicialmente, começamos apenas a ser colegas de trabalho. Só que com o tempo, a gente percebeu que a gente tinha muita coisa em comum. Ela foi uma pessoa muito gente boa. E a gente começou a criar um vínculo de amizade. A gente se aproximou tanto que mesmo eu não trabalhando mais nesse restaurante, a gente continuou próxima. A Vani se tornou amiga minha. Eu lembro que algum tempo depois ela até me convidou para o aniversário do filho dela, 2 aninhos. E eu fui. Chegando nessa festa, a Vani me apresentou para todo mundo, até que chegou a hora dela me apresentar para o marido dela. Na verdade, eles dois não eram casados oficialmente, moravam juntos. Eu digo que era namorado, só que no fundo, se mora junto, é marido e mulher, né? Enfim, o marido da Vani. O marido da Vani, eu já tinha visto uma foto dele no celular dela. Só que pessoalmente, quando o marido dela parou na minha frente, e eu percebi que ele era mais bonito do que eu imaginava, o rapaz parecia Alexandre Pires, era um gato charmoso. Eu senti alguma coisa, eu fiquei nervosa. Pelo fato de eu ser tímida, eu imaginei que a Vani deve ter pensado que era vergonha da minha parte. Mas não, eu senti algo pelo marido dela. Foi algo instantâneo. E ele também sentiu alguma coisa por mim, porque ele começou a me olhar. A gente ficou o tempo todo trocando olhares. Até que chegou uma hora que eu não sei porquê, ele me apresentou a um amigo dele. Esse amigo colou em mim nessa festa, a gente começou a conversar bastante. Eu lembro que até fiquei com esse rapaz uma certa vez, só que não foi pra frente. Porque, na verdade, eu tinha acabado de me apaixonar pelo Alexandre Pires. Vou chamar ele aqui de Alexandre Pires, vocês me entendem. O marido da minha amiga. Eu não sei o que aconteceu comigo. Foi algo que eu nunca tinha sentido por ninguém. Eu sei que parece exagero, mas só quem já passou por isso vai me entender. Tem hora que a gente olha pra alguém assim e é instantâneo o sentimento. Foi o que aconteceu com ele. Só que por outro lado, eu fiquei muito mal com isso. Eu estava na casa da mulher, tinha me encantado pelo marido dela, estava sentindo algumas sensações estranhas. E aquilo me deixou péssima, péssima. Só que eu não podia me enganar. Eu estava sentindo alguma coisa por ele. Eu lembro que eu fui para casa e não parei de pensar no Alexandre. Eu estava tão aflita com aquela situação que eu até conversei com a tia minha, uma tia muito querida. Ela era muito próxima a mim, muito mais do que a minha própria mãe. E eu contei tudo para minha tia, tudo que eu estava sentindo, toda a situação, o contexto geral. E a minha tia, ela me aconselhou a cair fora. Ela disse que isso ia dar muito problema, que era uma roubada, que o certo era procurar alguém solteiro, livre, desimpedido. Então eu entendi o que minha tia quis dizer e eu pensei que realmente era melhor eu tentar sair fora. Só que o que eu estava sentindo por ele estava me consumindo. Era algo anormal. Eu não sei como eu consegui sentir em tão pouco tempo tanta coisa por um homem. Mas a razão me dizia que era melhor me afastar. Siga o conselho da sua tia. E eu comecei a me afastar um pouco da minha amiga Vani. Ela até percebeu que eu estava distante, eu estava fria. Ela me procurou e eu disse para ela que eu estava assim porque eu estava estudando para um concurso público. Inventei essa desculpa. Só que, por outro lado, a paixão só me consumia. E eu pensei, gente, não adianta eu ficar lutando contra isso. Eu parei para assistir filmes, para ler livros, tudo de romance. Era algo que eu sempre gostava. E quando eu assisti um tal filme, teve uma cena que o filme dizia que a gente não manda no coração, que a gente tem que lutar por nosso amor, que a gente não pode ir contra o sentimento. E na minha cabeça, aquilo era uma mensagem do além. Siga seu coração, não desista, lute pelo Alexandre. Era o que eu sentia. Então eu decidi que eu ia me reaproximar dessa minha amiga, a fim de me aproximar do marido dela. Sei que é terrível, mas foi o que eu pensei. Então me reaproximei dela e nisso
eu adicionei o marido dela nas minhas redes sociais. A princípio, ele falou pra mim que era melhor a gente ficar em segredo, pra a esposa dele não saber que a gente era amigo. Ele me disse que era uma pessoa muito legal. Ele me perguntou pelo tal amigo dele que ele me apresentou na festa. Eu disse pra ele que o amigo dele era gente boa, só que eu gostava de outra pessoa. E eu lembro que ele começou a me sondar, começava a me perguntar quem era essa pessoa. E eu disse que não valia a pena nem eu estar falando, porque era um amor impossível. Era alguém que eu gostava muito, só que não tinha como ir pra frente. E ele me sondando, sondando. Eu tenho certeza que ele entendeu. Ele percebeu que eu estava falando sobre ele. Porque logo em seguida ele começou a me elogiar. Falar que eu era bonita, que eu era atraente. Só me encheu de elogios. E depois ele começou a falar que ele fazia academia, ele era gordinho antigamente, se eu queria ver fotos dele como ele era hoje. E ele começou a me mandar fotos de antes e depois. E quando eu vi a foto dele sem camisa, aquele corpo escultural, aquilo me deixava louca. Eu ficava totalmente desorientada. Confesso que eu era muito safada e sem vergonha. Eu decidi que eu ia dar um sotaque, que seria minha cartada final. Eu mandei uma mensagem para ele dizendo que eu ia sair e que eu precisava da opinião dele. Como ele era homem, ele poderia me opinar de uma maneira mais profunda qual short eu devia usar. Então eu tirei uma foto com um short bem curtinho, mostrando as minhas coxas e enviei para ele. E ele ficou completamente fascinado. Ele disse que eu ficaria bem com qualquer um dos dois shorts. No dia seguinte, ele me surpreende. Ele disse que tinha chegado da academia, estava todo suado e decidiu mandar uma foto para mim, só de cueca. Quando eu vi aquele corpo dele, eu perdi a linha. E aí ele me perguntou: "Você deseja ver o pacote completo?" E eu do lado de cá me fazendo de boba, desentendida, disse para ele: "Como assim?" E ele falou: "Você entendeu muito bem o que eu quero dizer." E eu pensei: por que não? Quero ver sim, quero ver o pacote completo. E ele me mandou uma foto dele totalmente pelado. Gente do céu, eu estava ficando maluca por esse homem. Sério, depois de eu receber essa foto dele, eu não podia ficar por baixo. Eu também mandei fotos minhas íntimas para ele. E a gente começou a partir desse dia a falar assuntos mais quentes, mais pesados, mais íntimos. Eu era muito doida, sabe? Parecia que eu estava vivendo em um filme. Eu tinha noção de que o que eu estava fazendo era muito errado, era muito feio. Só que eu não conseguia sair disso. Eu me permiti continuar nessa situação. Infelizmente, foi uma atitude imatura que eu tomei. Foi uma escolha. Eu e o Alexandre, a gente manteve essas conversas por muito tempo, até que a gente finalmente fomos a um motel. E foi um encontro perfeito. Não tinha como ser melhor. Esse homem, ele me fez ver estrelas. Ele me completou 100% na cama. Foi muito maravilhoso, foi muito bom. Eu me sentia em outro planeta, completamente apaixonada, desejada. Foi incrível. Foi uma sensação, uma das melhores sensações que eu senti. Mas ao mesmo tempo de eu estar bem, tendo boas sensações, eu também tinha muito medo que a Vani descobrisse tudo. A gente fazia tantas loucuras, mas tantas loucuras, que até no mato a gente chegou aos finalmente. Para vocês terem noção do nosso nível. Até que um dia o Alexandre chegou para mim e me disse que ele tinha uma fantasia. Uma fantasia que eu a princípio achei bem estranha. Ele me disse que tinha vontade de fazer amor comigo na cama deles, na casa deles, e mais, que eu usasse a calcinha da mulher dele, a calcinha da Vani, a calcinha da minha amiga. Eu parei assim e fiquei pensando, meu Deus, que loucura. Mas olha, quem tá na chuva é para se molhar, concordam? E eu perguntei para ele, mas como é que a gente poderia fazer isso? Como é que isso ia acontecer? Eu na sua casa? E se alguém vê eu chegando? E sei lá, sua esposa pegar a gente? Ele falou para mim que não era para me preocupar, que o final de semana, tanto o filho dele como a mulher dele ia para casa dos sogros. E como ele não se dava bem com o sogro dele, ele só ia levar a Vani lá
deixar a Vani e na hora de voltar, a Vani ligaria para ele e ele iria buscá-la. Então a gente marcou que assim que ele voltasse da casa dos sogros, ele passaria perto da minha casa e eu voltaria com ele. Só que teve um detalhe muito importante. Ele me disse que para que ninguém nos visse, eu teria que entrar no porta-mala do carro dele, entrar escondida e assim conseguir entrar na casa dele sem ninguém ver. Gente do céu, que situação! Mas ainda assim eu aceitei. Eu aceitei essa proposta. Entrei no porta-malas do carro dele, toda apertada, com as costas toda dolorida, toda de mau jeito. Mas eu não estava nem aí. Eu só estava pensando no nosso prazer. E fomos. Chegando lá, eu ainda fiquei um pouco assim. Não queria subir para o quarto, não queria de forma alguma usar a calcinha dela. Só que ele acabou me convencendo. Eu já estava lá, não ia perder a viagem. Então fomos. Chegando na cama deles, a gente fez de tudo. Eu não queria vestir a calcinha dela, mas acabei vestindo. Ele disse que não era para me preocupar, que depois ele limparia tudo, usaria desinfetante, não ia ficar cheiro nenhum. E outra, todas as vezes que a gente se encontrava, eu nunca usava perfumes, para não deixar rastros. Parecíamos dois criminosos. Imagina a situação. A gente lá na cama, fazendo de tudo, ele começava a falar mal sobre a Vani, esculhambava a mulher dele. E por um momento aquilo ali me dava uma sensação boa. Não sei, eu sentia algo bom, mais prazer. E foi incrível. Na hora de voltar, o mesmo processo. Porta-malas do carro, ele me deixou perto de casa e eu voltei. Depois disso, ele começou a ficar muito estranho comigo. Ele mudou, ele ficou distante. Ou seja, ele terminou. E eu não aceitava. Eu pensava que se tivesse alguém para terminar, eu teria que fazer isso. Eu que teria que terminar e não ele. O que é que eu sou para ele fazer isso comigo? Então peguei um telefone emprestado porque ele tinha me bloqueado. Imagine, ele tinha me bloqueado para eu conseguir falar com ele. Então mandei mensagem para ele, disse que era para ele me desbloquear urgentemente. E que se ele não fizesse isso, eu ia colocar a boca no mundo e ia contar tudo que a gente fez. Eu não estava nem aí que desse merda para mim, mas também daria para ele. Eu estava disposta a contar para Vani tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu só não aceitava que ele agisse comigo como ele estava agindo. Então ele me desbloqueou. A gente voltou a conversar, mesmo ele estando frio, mesmo ele estando distante. Então arquitetei um plano. Eu pensei, eu tenho que dar a volta por cima. Eu preciso conseguir voltar à casa deles mais uma vez. Então eu consegui fazer a cabeça dele para que ele me colocasse de novo no porta-malas e a gente voltasse à casa deles para fazer a mesma coisa que a gente tinha feito da outra vez. E ele meio resistente, ele não queria, mas acabou acontecendo. E a gente repetiu o mesmo erro. Só que dessa vez, eu fui com um plano terrível na minha cabeça. Eu levei uma calcinha minha suja e eu coloquei essa calcinha em cima do guarda-roupa da Vani. Porque eu pensei, ela vai encontrar essa calcinha, uma calcinha suja, e não tem como ela não pensar que é de outra mulher. E assim aconteceu. Nessa segunda vez que eu fui lá, a gente se envolveu. E no momento que ele foi no banheiro, eu coloquei meu plano em ação. Quando ele voltou, eu já estava vestida. Ele me perguntou se eu tinha pegado a calcinha. E eu disse que sim. E saímos. Fomos embora. E depois de ter colocado esse plano terrível, nojento em ação, no dia seguinte, a bomba explodiu. Da forma que eu já imaginava. A Vânia encontrou a calcinha. Os dois tiveram uma briga terrível. Ela terminou com ele. E a gente acabou ficando junto. Ele veio me procurar. Só que com o passar do tempo veio a surpresa. Eu terminei com ele. Eu não queria mais. Até porque eu tinha dito que para terminar seria eu e não ele. E depois a Vani o perdoou. E os dois voltaram a namorar. Voltaram a ficar juntos. Você acredita nisso? Passados 5 anos depois disso tudo, eu tô em uma festa, toda feliz, nem lembrava mais dessa história.
Quem eu encontro nessa festa? A Vani e o Alexandre, os dois. Eles não falavam mais comigo há anos. A Vani, eu achei que ela me detestava. Só que os dois vieram até a mim e me fizeram uma proposta que nem eu mesma acreditei. Eles me propuseram ter uma relação a três, que nós fôssemos um trisal. Quando eu ouvi essa proposta, eu pensei, gente, eu fui muito burra. Por que eu não contei pra Vani que eu tinha me apaixonado pelo marido dela? Só que eu também pensei, naquela época ela não aceitaria isso. Naquela época ela nunca ia curtir um trisal. Agora ela pensa diferente. Mas tudo bem, não tinha como voltar atrás. Eu sei que eu aceitei. A gente se envolveu por muitas vezes, nós três. Depois de tudo que a gente viveu lá atrás, nós três formamos um trisal. Até que chegou uma época que eu mudei de cidade, acabamos, não tivemos mais como nos encontrar. E a vida seguiu. No final de tudo, eu reconheci que tudo isso que eu fiz foi muito errado. Sabe? Muito terrível. Não era para as coisas terem acontecido dessa forma. Esse tipo de situação não vale a pena. Mas faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Olá, meus amores! Como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga do céu, que história é essa? Cabulosa, hein? Começa com 22 anos, passa 5 anos, vocês três se reencontram, vocês formam um trisal, mesmo depois de tudo que aconteceu lá atrás. Gente, sério, eu fico até sem palavras. Pelo que eu percebi na sua história, você hoje é uma pessoa que não faria novamente aquilo que você fez, você tem consciência dos seus erros, você se arrependeu, não faria de novo. Então, assim, se você se arrependeu e você não comete mais esse tipo de situação, ótimo. O que não dá a gente se arrepender e persistir no erro. Porque certas coisas que a gente comete são erros muito graves. Eu espero, amiga, de verdade, que hoje você entenda que essas ações lá atrás não foram legais, não foram positivas, que você entenda que certas atitudes a gente não precisa tomar para saber se é certo ou se é errado, a gente já sabe muito bem, até mesmo antes de fazer. Mas eu também tenho consciência de que quando nós somos jovens, a gente faz coisas muitas vezes sem pensar. Eu espero que hoje você mais madura, mais consciente, seja uma pessoa com os pés no chão, que as suas atitudes sejam sempre racionais. Mas de verdade, muito obrigada pela sua confiança. E vocês, meus amigos, o que é que vocês acharam da história de hoje? Deixa aqui nos comentários, que eu tenho certeza que a nossa amiga vai adorar ler o que vocês têm a dizer, sabendo que isso aconteceu quando ela tinha 22 anos, já faz um tempo, mas de qualquer forma, a opinião de vocês é sempre bem-vinda, tá bom? Eu espero de verdade que vocês estejam bem, que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau!